Xavier, tenho 46 anos, sou arquiteto e sou uma pessoa que ama viajar. Acima de tudo, eu sou um viajante nato e sou daqueles que pesquisa e passa dica para os amigos, assim. Acho que é uma boa definição. Eu já fui para alguns lugares, mas eu vou falar especificamente dessa viagem para o Japão, né? Eu tinha a ideia de ir para a Feira de Milão, em 2017. E na época, eu olhei uma passagem e dava para ir, eu falei, vou para a Feira de Milão, só que eu acabei me enrolando e na hora de fechar a passagem ela já tinha subido e eu fiquei muito frustrado. E aí eu falei, por esse preço eu vou para qualquer lugar do mundo, vou ver se dá para ir para o lugar mais longe possível. E aí eu acabei descobrindo que dava para ir para o Japão, sem saber nada do Japão, né? Na verdade, assim, óbvio, né? Sabe pela cultura, a gente sabe, mas eu não sabia nem o que fazer no Japão, qual roteiro seguir. E aí eu liguei para o Bidu e pedi uma passagem para o Japão. Eu liguei para minha mulher perguntando se ela iria comigo para o Japão e ela falou, olha, é um dos sonhos da minha vida. Eu não sabia e a gente acabou comprando a passagem e foi muito legal. Quando você chega lá, você percebe que por que a gente diz que é um outro mundo, assim, cara. Eu acho tudo funciona muito fácil, tudo, com exceção da língua, né, que é bem difícil. Esse é um ponto que você tem que considerar, mas eu digo que é uma experiência muito legal, assim. A gente chegou, ficou em Tóquio, né? E a coisa mais engraçada é que no primeiro dia a gente chegou e falou, essa história de fuso horário não tem nada a ver, imagine. A gente saiu e a gente falou, vamos comer alguma coisa. Quando a gente comeu alguma coisa e sentou no hotel, a gente dormiu e acordou às 3h30 da manhã. E aí a gente sobe na recepção do hotel, primeiro que a recepção do hotel não era no térreo, era no 13º andar, foi uma coisa que chamou a atenção. O lobby do hotel era no último andar com uma vista maravilhosa para a cidade. E aí ele olha para nossa cara e fala, não se preocupem, vocês podem ir num lugar aqui que está aberto 24 horas. E aí você descobre que a cidade não para, né? E aí 3 horas da manhã, a gente entra numa loja, num bairro qualquer, eram 10 andares de loja. Cara, você vê absolutamente de tudo, para vender um salgadinho e tinha uma coisa com Rolex para vender. Foi uma das coisas. Então assim, o nosso primeiro impacto foi uma coisa impressionante. E a gente ficou num bairro que chama Asakusa, ou Asakusa, não sei como pronunciar exatamente, que é na frente do templo Sensoji, que é aquele bem famoso, que você vê aquela lanterna enorme, aquele templo vermelho, que é um bairro bem antigo. E a gente acabou vendo esse bairro totalmente apagado. Então foi uma experiência linda, porque você vai andando com aquelas lanternas, literalmente, as lanternas japonesas acesas, e foi impressionante. Esse foi o nosso primeiro dia, então você imagina como é que foi o resto da viagem. E a gente sai daí para pegar um trem para ir para Kyoto. A gente desce, vai para Kyoto, que é a parte histórica, onde estão os grandes templos, né? Se você tem Tóquio ali, que é vibrante, Tóquio é Nova York do lado de lá do mundo, né? E aí você vai para Kyoto, que você vê uma cidade que ela já foi a sede do Império, é maravilhosa, os templos são assim, impressionantes mesmo, assim. E como era uma época, de novo, né, não tinha tanta informação quanto tem hoje, a gente não tinha tanto vídeo para você saber o que estava acontecendo. A gente ia no tato mesmo, a gente perguntava na recepção do hotel e a pessoa levava a gente e ela ajudava a comprar. Isso foi outra coisa, assim, eles têm um respeito pelas pessoas, pelo próximo, ela entende que você está precisando dela e ela não trata aquilo como algo supérfluo, ela entra, né, com você nessa história. Eu me lembro, a gente estava andando na rua e aí a gente perguntou para uma pessoa, a gente olhou o horário, 2 horas da tarde, onde é que a gente pode comer algo? Daí ele perguntou, mas o que vocês querem comer? A gente falou, uma comida típica. E o cara estava indo para o trabalho, ele desviou a rota, ele entrou e falou, olha, eu vou mostrar para vocês um restaurante, não tinha placa no restaurante. Falou que só que essa mulher, ela faz o melhor frango de Kyoto. E a gente sentou, não entendia nada no cardápio, ninguém falava inglês. A gente ia no apontando, assim, né? Bom, daí a gente faz esse passeio por Kyoto e depois a gente sai, vai ver todos os templos. Então a gente conseguiu pegar aquele templo, né, que hoje é super famoso, que são os toris laranja, né, que muita gente tira foto. A gente foi super cedo para pegar pouca gente e a gente viu o templo lindo com o sol nascendo. Então, assim, é uma viagem impressionante, assim, impressionante. Outra coisa que nos chamou super atenção é o cuidado que eles têm com as crianças. Então, a gente viu uma criança, quando a gente estava indo de Tóquio para Kyoto, a gente viu uma criança indo para a escola de trem.
Então eles têm uma vestimenta especial dizendo, eles dizem que a criança, quando ela está com aquela roupa, todo mundo tem que cuidar dela. Não é o pai e a mãe que estão indo juntos. Todo mundo tem que estar de olho naquela criança. E ela entrou numa estação, ela saiu numa estação e todo mundo estava prestando atenção. Assim, culturalmente é um absurdo. Outra coisa super bacana também, que na verdade é super bacana como história, né? A gente foi para Hiroshima e tinha feito 8 dias que a Coreia do Norte tinha soltado uma bomba, né? Foi em 17 que estava aquela crise. E eles têm um painel dizendo há quantos dias o mundo está sem uma bomba nuclear. A gente saiu da cidade, a gente viu toda a parte que foi destruída. A gente saiu sem conseguir trocar uma palavra um com o outro. De tão forte que é a sensação de estar ali na Praça da Paz. Mas historicamente eu acho importante. Acho que se as pessoas vissem mais isso, talvez menos bobagem fosse dita, menos raiva as pessoas teriam umas das outras. Assim, ali foi muito cruel. Você percebe que uma cidade inteira acabou, é um negócio mexe, né? A gente foi para Nara também, que é uma outra cidade também, que ela tem alguns templos super interessantes, e eu queria muito ir num templo que tem um Buda de madeira de 16 metros. Inclusive depois que eu fui para essa viagem, algumas pessoas iam me perguntar, e o Japão? E aí eu passava dica, eu guardei algumas coisas. E eu falo para as pessoas, você tem que ir lá, você tem que ver, porque a gente contando não parece, mas quando você olha uma escultura de madeira de 16, 17 metros de altura num templo, você fica impressionado de saber que aquilo foi feito há tanto tempo atrás e o templo foi construído em volta da estátua. E eu gosto muito desses simbolismos, né? Eu carrego aqui, então isso aqui veio de lá, né? Então para mim foi muito legal, assim, foi uma experiência muito gostosa. Assim. Para o Japão, o espaço é muito importante e na minha profissão também, né? A arquitetura japonesa ela tem muito essa coisa da luz, sombra, aberto, fechado, e eles trabalham muito bem em espaços muito reduzidos. Então isso foi marcante. Além disso, bom, em Tóquio você acaba vendo os grandes nomes da arquitetura fizeram coisas em Tóquio, né? Então eu fui tirar uma foto na frente do prédio do Renzo Piano, que para mim é um dos grandes arquitetos, né, da história. Muitas referências são de lá. E aí, quando eu volto de lá, foi muito legal, porque uma loja aqui em Curitiba me chama para fazer um espaço. E eu queria fazer um espaço japonês. Eu queria pegar os móveis brasileiros e transformar aquilo num espaço japonês. E aí eu faço uma revoada de tsuru dentro de uma loja. Então foi super legal, assim, foi super poético, digamos assim. Foi muito... Eu passei a ver a arquitetura de um jeito um pouco diferente, né? Para minha profissão foi espetacular. Assim. Viagem para mim é muita coisa, né? Mas principalmente é uma chance de ver cultura. Eu falo para todo mundo, eu sou filho de 2 imigrantes, tiveram a sorte de serem acolhidos num país. Mas diversas culturas sempre foram algo presente na minha vida, né? E viajar é você conseguir enxergar coisas diferentes e você também faz a gente entender um pouco mais o outro. O que talvez seja normal num país, no outro não é, e eu acho que essa cultura é muito legal. Então, viajar também é você se presentear dessa forma, né? Então, para mim, viagem faz parte de você criar essa cultura, você aprender mais, você ouvir uma outra língua que talvez você nunca mais vai ouvir, mas, né, é gostoso você ter essa carga, assim, você trazer isso para você. Visitar um lugar histórico, ter a chance de comer uma coisa diferente. Hoje está muito na moda falar em experiência, né? Mas eu acho que na hora de contar as coisas, né, quando você pega aquele álbum de foto antigo, né, como era antigamente, você tem ali os registros das viagens, das coisas que você mais gosta. E eu acho que é fundamental viajar, assim. A minha lista é grande.